Eu sou Edson Barbosa e este é o podcast que tem como tema o voto feminino no Brasil e como a mídia impressa registrou a conquista política das mulheres. Neste segundo episódio, iremos falar sobre como a mídia impressa tratou a conquista do voto em 1932, na Semana do Decreto. A semana do dia 24 de fevereiro de 1932 foi muito conturbada no país. Além da publicação do Decreto 21/076, que alterava as condições para o alistamento eleitoral, o Brasil passava por intervenções estaduais, que estamparam as manchetes dos principais jornais que circulavam na capital do Rio de Janeiro. Porém, vamos falar individualmente de cada jornal escolhido para ser pauta da pesquisa. Trataremos nesse episódio como o Jornal do Brasil, Correio da Manhã e A Noite trataram essa mudança com foco no sufrágio feminino. O Jornal do Brasil, um dos principais jornais em circulação no Rio de Janeiro no período da publicação, era publicado a cada 2 dias. Logo, a concentração de informações contidas em cada edição era publicada do dia em que não houvesse publicação. Utilizando a frase "a situação política", o jornal introduz os assuntos a respeito da sua editoria de política e se torna perceptível a divisão de atenção dada às intervenções mineiras e paulistas, com maior ênfase na última ao longo da semana, dividindo o protagonismo com o Decreto 21/076. Na quarta-feira, dia 24, houve uma atenção para a mudança estrutural nas eleições assinada naquele mesmo dia pelo presidente Getúlio Vargas. Porém, além de disputar o espaço com a intervenção paulista, na sua próxima edição, do dia 26 de fevereiro, o jornal abordou novamente o assunto da recente reforma, trouxe novidades sobre o assunto, porém o destaque do impresso a respeito foi a não publicação em diário oficial do ocorrido. O jornal apontou o atraso, que se deu pela ausência de algumas assinaturas. A editoria de política do jornal, dessa vez, abordou com maior ênfase a intervenção paulista e, mais uma vez, não houve menção a respeito das mulheres terem conquistado o direito ao voto. No dia 28, domingo, a situação política teve um espaço reduzido no jornal e sequer citou algo sobre o novo Código Eleitoral. O jornal aborda sobre as intervenções e principalmente sobre os interventores em cada região, como a presença de cada lugar está tratando o assunto. E somente na edição do dia 1º de março, o jornal publicou uma nota com o título "A Cidadania da Mulher Brasileira", que fazia referência à conquista. A nota era a notícia de um telegrama de agradecimento da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino enviada ao chefe do governo provisório Getúlio Vargas, pelo reconhecimento da cidadania feminina, ao assinar a mudança no Código Eleitoral, em nome das lideranças e federação, que era dirigida por Berta Luz. O Correio da Manhã utilizou o dia 25 de fevereiro para publicar a respeito do decreto assinado no dia anterior, porém sem grande alarde em comparação ao Jornal do Brasil. Assim, Getúlio Vargas era um cara populista, né? O pensamento dele era impor medidas populares que poderiam garantir a perpetuação do poder dele, né? Então, o sufrágio feminino ele já era uma coisa já feita, já conquistada pelas mulheres nos países desenvolvidos, né? E o Brasil ele só ia ficando para trás com isso, né? Então, eu acho que aqui no Brasil era muito de uma questão moral. Isso eu posso afirmar com propriedade, né? Uma questão moral é, que fazia com que as mulheres ainda continuavam com seu papel subalterno, né? Imagina, com uma força hiper, mega maior do que hoje em dia, né? Mas com certeza existem outros motivos, eu só não sei dizer quais, né? Talvez
o aspecto econômico também, né? Devia influenciar, né? Essa foi a contribuição de Ronaldo Pereira dos Santos, com mestrado em História Social pela Universidade Universo. Similar ao jornal anteriormente citado, foi o destaque logo no primeiro dia de abordagem ao assunto, ao direito de religiosos e principalmente da conquista de direitos dos militares. O impresso abordado em similaridade ao Jornal do Brasil também tratava com frequência os assuntos militares. Ao longo das edições, são perspectivas as diversas citações pelas diversas editorias. Novamente, a mídia impressa do período enfatizou as intervenções regionais ocorrida parlamentarmente a mudança do Código Eleitoral. Novamente, a mídia impressa do período enfatizou as intervenções regionais que ocorriam paralelamente à mudança no Código Eleitoral, e só houve uma referência relevante à conquista do sufrágio feminino no dia 28 de fevereiro, domingo. O jornal destacou, logo na segunda página da edição, os 25 primeiros artigos do decreto assinado por Getúlio Vargas. Os 2 primeiros artigos são de suma importância para as mulheres que lutaram pelo direito ao voto. O primeiro artigo diz que este código regula em todo o país o alistamento eleitoral e as eleições federais, estaduais e municipais. Já o segundo artigo do decreto é o mais esperado pelas mulheres. É eleitor o cidadão maior de 21 anos sem distinção de sexo, alistado na forma deste código. Porém, apenas esse o material publicado pelo Correio da Manhã. O jornal não publicou nada nas suas próximas edições, que compreendem o período da pesquisa, não só em relação ao voto feminino, como em relação às alterações do Código Eleitoral. O jornal à noite possuía uma peculiaridade em relação aos demais citados. Apesar do nome, o jornal era publicado pelo menos em 2 edições diárias e às vezes com a terceira edição, que se chamava A Última Hora, e ia até as edições especiais. O referido impresso foi o que menos abordou o assunto, talvez por ser um jornal pequeno dentro das suas edições. À noite, apresentou o assunto de forma rasa, no dia 24 de fevereiro, e depois fez somente uma matéria em referência ao novo Código Eleitoral, que foi sobre a publicação em Diário Oficial, no decreto assinado no último dia 24. Por fim, fica clara a percepção de que os jornais da época pouco abordaram a conquista do voto feminino em 1932. Dos 3 jornais, apenas 2 trouxeram colunas pequenas, como se fossem notas. Esse é um dos elementos importantes para a gente pensar como é que a gente vai ter, de fato, as mulheres se representando e se sentindo representadas dentro desses espaços. Então, quando chegam as feministas negras trazendo, olha, o feminismo que nós praticamos é interseccional. O que significa? Significa que a gente leva em consideração a classe, o gênero e a raça. Sim. Por quê? Tudo inclui, né? Tudo inclui. Por quê? Porque se essa for uma mulher preta lésbica, ela vai ter muito mais dificuldade do que uma mulher branca lésbica. Então, são esses temas, por exemplo, que a gente traz a interseccionalidade para avaliar. Porque eram mulheres brancas, mas eram mulheres brancas ricas também. Não eram as mulheres brancas pobres. Entendeu? Então, para que a gente possa ter uma integralidade do direito ao voto, mas do direito a ser votada. Essa foi a contribuição da deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Renata Souza. Este foi o segundo episódio do podcast O Voto Feminino no Brasil e como a mídia impressa registrou a conquista das mulheres. No terceiro e último episódio, iremos abordar como as mulheres estão exercendo sua cidadania na atualidade.